E o Corinthians pode já ter recebido duas propostas de quase 180 milhões de reais pelo atacante Yuri Alberto. E ainda falando sobre atacante Wesley, cria do Terrão, foi oferecido ao Corinthians e o Timão divulgou novas imagens dos trabalhos de limpeza e conservação da Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as novas imagens que o Corinthians divulgou dos trabalhos que estão sendo feitos de limpezas e conservação da Neoquímica Arena. O Timão volta a atuar na nossa casa. O próximo compromisso do Corinthians oficial será no dia 23 de julho, quando vamos receber o Remo pela 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A última vez que o Corinthians entrou em campo foi no dia 30 de maio, e aí tivemos a paralisação para a Copa do Mundo. Nesse período, trabalhos estão sendo feitos na Neoquímica Arena, como, por exemplo, a troca total do gramado, e também no último dia 1º de julho foram iniciados os trabalhos voltados para limpezas e a conservação da nossa casa. E o Corinthians, na tarde do último dia 9 de julho, acabou divulgando novas imagens desses trabalhos que estão sendo feitos na nossa casa. Como eu disse, trabalhos de limpezas e conservação que vão levar um período longo para poder terminar. As novas imagens divulgadas pelo clube mostram a parte de cima da Neoquímica Arena já com uma aparência totalmente diferente depois aí de 9 dias de trabalhos. Então o clube fez questão de divulgar esses trabalhos. Lembrando que a última vez que o Corinthians havia feito esses trabalhos haviam sido há alguns anos atrás, e absolutamente que muitas críticas voltadas para essa falta de limpeza e, claro, a conservação da nossa casa. Depois de muita pressão, os trabalhos foram iniciados. A minha opinião quanto a essas novas imagens divulgadas pelo clube dos trabalhos que estão sendo feitos de limpeza da arena é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um trabalho que vai terminar somente em setembro. Então, a previsão aí de trabalhos de aproximadamente 3 meses. Claro, se os trabalhos estivessem sendo feitos da maneira correta, no tempo exato, eu acredito que o período da demora desses trabalhos, sinceramente, deveriam se levar muito menos tempo. Então, o Corinthians acabou demorando para poder fazer esses trabalhos. Para se ter uma ideia, a última vez que a Neoquímica Arena teve esse trabalho de limpeza da parte de cima, tudo, vidros, foi no ano de 2020, na época do anúncio do name rights da Arena. Então, sinceramente, é impossível entender 6 anos praticamente sem limpeza, sem fazer esse trabalho de conservação. Então, devido a isso, muitas críticas foram geradas, muitas críticas vindas de nós, torcedores, porque simplesmente não estavam cuidando. Então, depois de muitas críticas, os trabalhos foram iniciados e absolutamente que vamos acompanhar, vamos continuar aí atentos em relação a esses trabalhos que estão sendo feitos. E agora vamos falar sobre atacante que foi oferecido ao Timão. O Wesley, que é cria do Terrão e tem negociações com outro clube aqui no Brasil, foi oferecido ao Corinthians, segundo informações de jornalista. Em breve, entraremos na segunda janela de transferências do futebol brasileiro. Mais precisamente, a partir do dia 20 de julho, estará liberado para poder se fechar contratações, trazer novos jogadores. Mas o Corinthians tem aquele detalhe. Para que o Timão possa contratar, será preciso pagar cerca de 8 milhões de reais ao Philadelphia Union dos Estados Unidos, para aí o Corinthians mais uma vez sair de um bloqueio de transfer ban
e ter a liberação para contratar. Então, antes de fazer esse pagamento, o Corinthians não pode registrar novos jogadores, mas, claro, nada impede o departamento de futebol ir planejando, analisando possíveis contratações e, claro, também que nada impede de jogadores serem oferecidos ao Timão. E não é que teve um atacante que foi oferecido. Segundo informações do jornalista Samuel Venâncio, o atacante Wesley, de apenas 21 anos de idade, que pertence ao Al Nassr da Arábia Saudita, clube do Cristiano Ronaldo, foi oferecido ao Timão. Detalhe, o Wesley tem negociações, segundo o ESPN, até avançadas com o Cruzeiro, mas os representantes do jogador e até o jogador dão preferência para ele retornar ao Timão, mas também, pelas informações, o pedido do Wesley, questão de salários, acabaram ficando longe da realidade do que o Corinthians pretende. Então, por enquanto, fala-se que as negociações estão travadas. O Wesley, como eu disse, é cria do Terrão, foi vendido pelo Timão em 2024 ao próprio Al Nassr por cerca de 110 milhões de reais. Então, a intenção é emprestar o jogador. O Al Nassr não deverá dificultar mediante a Wesley não ser aproveitado por lá. O Wesley tem contrato com o Al Nassr até a metade de 2028. Então, vamos aguardar aí os próximos dias se teremos alguma novidade em relação à possibilidade de vinda do Wesley. A minha opinião quanto ao Wesley ter sido oferecido ao Corinthians é a seguinte, vamos lá. O Wesley, ele teve um início de 2024 espetacular. O jogador foi progredindo. No início do Campeonato Brasileiro daquele ano, o Wesley também arrebentando, chegou a marcar um gol espetacular em um jogo na Arena contra o Fluminense, deixando toda a defesa do Fluminense no chão, inclusive o Felipe Melo, humilhado pelo Wesley. Então, quando todos achávamos que o Wesley estava ali numa ascensão, aí parece que, de repente, o Wesley mudou. Muitos falam que o Wesley acabou ali achando que ele estava em um nível em que ele ainda não estava, mas que ele poderia chegar, mas é sempre aquela questão, trabalhos com humildade, sabedoria, e parece que o Wesley, em determinados momentos ali, é como eu disse, muitos acreditam que ele achou que ele já tinha chegado em um nível que ele ainda não havia alcançado. Então, saiu criticado, havia perdido a titularidade, mesmo assim, é um jogador que tem um baita de um potencial. Se retornasse com um salário compatível, eu sinceramente acho que seria interessante o retorno do Wesley, porque nesse meio tempo, de 2024 até agora 2026, e o Wesley que esteve, por exemplo, no futebol espanhol, na temporada anterior, não conseguiu se encaixar, de repente um retorno ao Corinthians poderia ser ótimo para ele sabe disso. Então eu acredito que ele iria abraçar a ideia e iria jogar muita bola. Isso é uma sensação que eu tenho. Então é até por isso que o Wesley até dá prioridade para poder voltar ao Timão. Ele que já vem se oferecendo a um Corinthians há um bom tempo. No mês passado, esteve em frente ali ao Parque São Jorge, fez questão de tirar uma foto e colocar na legenda minha casa, mas é aquela questão. Primeiro, o Corinthians tem que pagar o transfer ban e, claro, o Wesley ali dar uma reduzida no seu salário. Se isso acontecesse, para mim, sinceramente, seria interessante. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o atacante Yuri Alberto. Tem informação que garante que o Corinthians já tem 2 propostas de clubes europeus pelo atacante, propostas que se aproximam de 180 milhões de reais. O Yuri Alberto, sabemos que vive momentos de incertezas dentro do Corinthians. O Yuri, que está no Timão desde 2022, jogador que já teve seus momentos espetaculares com a camisa do Timão, mas é um jogador também que vira e mexe, entra em uma fase ruim, e claro que as coisas acabam se complicando, mas essa última fase ruim do Yuri Alberto acabou sendo de uma forma piorada, porque o jogador ficou 9 jogos sem marcar. Aí, quando ele marcou um gol no mês de maio contra o Barra pela Copa do Brasil, durante a entrevista na Zona Mista, ao invés dele ir lá, passar uma mensagem positiva para o torcedor,
ele simplesmente disse que quer deixar o clube, que o ciclo havia terminado, e aí, claro, as críticas foram enormes para cima dele. No outro dia, ele tentou corrigir, através da sua assessoria de imprensa, na verdade, tentou corrigir, mas claro que o que ele havia dito já estava marcado. Então, estamos aí, como eu falei para vocês, vivendo momentos de incertezas em relação ao Yuri, incertezas sobre a permanência dele no timão. E parece que realmente as coisas estão encaminhando para o Yuri Alberto deixar o Corinthians, porque pelas informações do jornalista Samir Carvalho, o Corinthians já tem duas propostas pelo jogador de clubes europeus que não foram reveladas. As informações dizem que é um clube da Itália e um clube da Inglaterra. Valores dessas propostas, algo na casa de 30 milhões de euros, cerca de 180 milhões de reais na cotação atual, tudo depende do valor do euro. Então, agora, pelo que se fala, essas negociações estão em suas etapas decisivas. O Corinthians vai analisar as propostas juntamente com os empresários do jogador e também com a equipe do Zenit, que tem 50% dos direitos do Yuri. Então, informações diziam que o Corinthians não aceitaria vender o Yuri por menos de 120 milhões de reais pela porcentagem que o Timão tem. Não sabemos exatamente quanto o Corinthians tem. Há quem diga que o Corinthians tem 45%, há quem diga que o Corinthians tem 50%, mas depois terá que repassar cerca de 10% para o agente do jogador. Enfim, então vamos aguardar e vamos acompanhar o que realmente vai acontecer sobre o futuro do nosso camisa 9. A minha opinião, quanto a essa informação que o Corinthians já tem propostas pelo Yuri e que se aproximam de 180 milhões de reais, é a seguinte. Claro que existem detalhes muito importantes aí. Se a proposta é de 180, 90 milhões é do Zenit. E aí, quanto sobra para o Corinthians? Se formos na informação que o Corinthians ficará com 40%, porque vai ter que repassar 10% para os agentes ou o agente do jogador, então estamos falando aí de algo de 81 milhões de reais que vai sobrar para o Corinthians. O Corinthians não vai vender, já que, pelo que se fala, o Corinthians não aceita vender por menos de 120 milhões a parte que o clube tem pelo Yuri. Eu vou ser sincero com vocês, se realmente os números forem esses, eu acredito que o Corinthians vende. Por quê? Porque o Yuri acabou se tornando uma incerteza muito grande. Vale a pena vender? Para ser muito sincero com vocês, se fosse o Yuri de 2024, nem sonhando esse valor. Mas hoje, eu particularmente vejo as chances do Yuri desvalorizar, principalmente depois do que ele disse, são maiores. Então, sinceramente, o que o Corinthians deveria trabalhar para fazer? Tentar levar o seu valor para pelo menos 100 milhões. Mas eu particularmente acho que se realmente for nessa ideia de sobrar aí algo de 80 milhões, ou o Corinthians tenta bater na tecla de ficar pelo menos com 90. Pela situação financeira que o Corinthians está, eu acho que o Corinthians vende. É uma opinião. Se o Corinthians segurar, não aceitar 80, 90 milhões pela parte que o clube tem do Yuri, para mim, sinceramente, será uma surpresa muito grande. E eu vou ser sincero com vocês em uma outra opinião minha. Eu acho que os representantes do Yuri Alberto passaram todo esse período aí, desde o último jogo que nós fizemos, dia 30 de maio, rodando a Europa, buscando clubes para o Yuri Alberto. Por tudo aquilo que aconteceu, vontade do jogador de sair e tudo mais. Enfim, vamos aguardar, vamos acompanhar. A proposta chegou. Proposta de quase 180 milhões de reais chegou. E agora, será que o Yuri Alberto fica ou será que o Yuri Alberto vai embora? Enfim, vamos aguardar os próximos dias, se realmente o Corinthians vai confirmar oficialmente que tem proposta pelo jogador, mas eu particularmente acredito que, pelo jeito que as coisas estão,
eu acho que, sinceramente, o período do Yuri Alberto no nosso timão está chegando ao fim. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!